Vamos entrar no ponto 6 da nossa agenda, que tem 4 projetos de resolução dos Verdes, do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS, sobre questões que se prendem com requalificação, valorização da Ria Formosa e também, em alguns casos, suspensão das demolições. Para introduzir este tema e o projeto de resolução do seu partido, tem a palavra a senhora deputada Heloísa Apolónia, dos Verdes. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se bem se lembram, há pouco tempo, aqui no plenário da Assembleia da República, os Verdes disseram com determinação que teriam que trazer a matéria das demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa urgentemente ao plenário da Assembleia da República, e aqui estamos nós a materializar o compromisso que assumimos. Mas, senhoras e senhores deputados, não for esta iniciativa que os Verdes agendaram para o dia de hoje, 27 de outubro, e estaria a ser feita a tomada de posse administrativa de habitações para demolição das comunidades locais nestas Ilhas Barreira. Graças a este agendamento, essa tomada de posse administrativa foi adiada e aquilo que os Verdes vêm pedir a todos os grupos parlamentares é que façamos aqui uma resolução e possamos tomar uma decisão séria relativamente a esta questão. Senhoras e senhores deputados, a conservação da natureza contra as populações está em desuso desde a década de 80. A conservação da natureza faz sentido na lógica da preservação dos recursos naturais e do posicionamento das populações e das atividades sustentáveis em torno das necessidades dessas populações e das necessidades da preservação dos recursos naturais. É assim que dita já o relatório Brundtland desde 1987. Mas, senhoras e senhores deputados, quando as decisões são polémicas, é justamente quando faz sentido promover a participação colaborativa das populações. Não é tomar as decisões à força e depois impô-las. É justamente nessas situações em que a participação colaborativa é chamada à tomada de decisão. Não foi isso que o governo anterior fez relativamente a esta questão e não é isso que, com os arranjos feitos, este governo está a fazer em relação a esta matéria das demolições de habitações nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Mas as populações, há coisas que não entendem. Para já, esta falta de participação e alguma falta de transparência em torno do processo. E, por outro lado, a quantidade de problemas ambientais existentes na Ria Formosa, designadamente ao nível de esgotos não tratados, ao nível da erosão das dunas, através da construção de molhos e de esporões, que contribuíram bastante para essa situação, e que não são apresentadas perspectivas de uma solução integrada desta situação. É por isso, senhoras e senhores deputados, que os Verdes gostariam, mais uma vez, de ouvir os grupos parlamentares com tudo aquilo que a população tem trazido à Assembleia da República. Nós temos a obrigação de tomar uma decisão para que o Governo seja impelido por esta Assembleia da República, pelo menos a tomar em conta a participação colaborativa das populações, para que possa ser uma decisão tomada em benefício da conservação da natureza e em benefício da pequena atividade e das populações no Algarve. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, uma saudação muito especial aos elementos do movimento SOS Ria Formosa e das associações das Ilhas Barreira que aqui se encontram nas galerias e também às populações, ilhéus dessas ilhas que, com o seu exemplo de luta pelo direito à dignidade e à justiça, têm demonstrado ao país que vale a pena lutar. Torna-se necessário compaginar a defesa ambiental da Ria Formosa com os interesses das populações residentes.
A proteção, conservação e valorização da Ria Formosa não é incompatível com uma ocupação humana, regulável e responsável, pois complementam-se num equilíbrio necessário e sustentável. A valorização e requalificação da Ria Formosa, por forma a preservar o seu riquíssimo valor natural, a qualidade da água e a atividade de residentes, pescadores e viveiristas, deve obedecer um plano integrado que contemple um combate efetivo à poluição, dragagens adequadas e a adoção de medidas complementares de combate à erosão costeira. Mas o que fez a sociedade polis, a mão de vários governos, começa pelo mais fácil, atacando os mais débeis. Pretendia a demolição de centenas de habitações, mais de 500 durante o governo PSD-CDS, uma autêntica senha demolidora da parte desse governo e do seu primeiro-ministro e agora deputado Pedro Passos Coelho. Governo de triste e má memória, queria arrasar mais de 500 casas de primeira e segunda habitação, sem dialogar de costas e contra as populações. Por isso, estas se levantaram e lutaram contra o abuso e a prepotência, e as suas casas continuam e vão continuar de pé. E essas e outras lutas travadas no Algarve, assim como em muitas outras que eclodiram de norte a sul de Portugal e na Madeira e nos Açores, durante 4 anos de obscurantismo e arbitrariedade, contribuíram fortemente para a derrota do PSD e do CDS há um ano atrás, e é por isso que hoje já não governam. Pretende o tal governo, através da polis, ainda a demolição de 102 habitações dos núcleos do Farol e dos Zangares, na Ilha da Colatra. Já não são 81, como há dias atrás o Sr. Ministro do Ambiente teimosamente afirmava. O Governo decidiu, embora tardiamente, dialogar com as associações e adiar a tomada de posse administrativa de habitações prevista para hoje, assim como poupar 19 casas de pescadores e mariscadores. Para já, prevaleceu o bom senso e é de saudar a atitude do Governo. E agora também se demitiu o Presidente da Sociedade Polis. São pequenas vitórias, mas não chegam. Tal como defende o projeto de resolução do Bloco de Esquerda que aqui apresenta, entre outras propostas, torna-se imperioso que o Governo suspenda de imediato todo o processo de novas demolições e adote uma postura de diálogo com os atuais interessados, com vista a chegar um compromisso entre as partes. Os núcleos do Farol e dos Zangares têm a sua história também e devem ser reconhecidos como tal. As suas populações também são gente. Do PSD e do CDS não há nada a esperar de positivo. Agora, da parte do PS, espera-se que desta vez vote favoravelmente o nosso projeto de resolução. Caso contrário, e caso o Governo avance teimosamente com as demolições, só resta aos ilhaus das Ilhas Barreira persistir e retomar com a luta com coragem, determinação e rebeldia. O Bloco de Esquerda estará a seu lado. E como muito bem disse um grande lutador pela liberdade e pela justiça social, o mexicano Ricardo Flores Ramón, não são os rebeldes que criam os problemas do mundo. Os problemas do mundo é que criam os rebeldes. A rebeldia é a vida e a submissão é a morte. E daqui presto homenagem aos ilhéus, daqui enviando toda a minha solidariedade e dizendo que hoje sou je suis ilhéu. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Paulo Sá. Faz favor, Sr. Deputado. Senhor Presidente, senhores deputados, as nossas primeiras palavras são dirigidas às comunidades locais das Ilhas Barreira, da Ria Formosa e, em particular, àqueles que se encontram aqui nas galerias. Palavras de saudação pela intensa luta que desenvolvem em defesa das suas habitações. Foi essa corajosa luta que derrotou a intenção do anterior governo PSD-CDS de demolir habitações nas Ilhas Barreira, da Ria Formosa, um processo que visa expulsar as comunidades locais
para entregar este valioso património natural aos grandes interesses privados para que estes o explorem em seu benefício. Recentemente, as habitações das Ilhas Barreira da Ria Formosa ficaram mais uma vez sob a ameaça de demolições, com o envio de notificações para a tomada administrativa de posse e consequente demolição coerciva. O que se exige na Ria Formosa são intervenções de requalificação do sistema lagunar, de proteção da orla costeira contra processos de erosão, de apoio às atividades da pesca e do marisqueio e, claro, de requalificação das zonas edificadas das Ilhas Barreira. Não são demolições, não é expulsão das comunidades locais. Não é aceitável que o Governo avance para as demolições depois de ter assumido com as populações o compromisso de parar com essas demolições. Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PS assumiu o compromisso de parar as demolições. Em março de 2015, o PS votou favoravelmente um projeto de resolução do PCP que recomendava ao anterior Governo que parasse de imediato as demolições. Desde essa altura e até às eleições legislativas, no Algarve, dirigentes, autarcas e deputados do PS manifestaram a sua oposição à intenção do Governo PSD de proceder a demolições na Ria Formosa. Durante a campanha eleitoral prometeram parar as demolições. Participaram em manifestações contra as demolições, empunhando cartazes onde se lia "o prometido é devido, palavra dada é palavra honrada". Agora o PS mostra-se relutante em honrar esse compromisso. Traz hoje aqui a debate um projeto de resolução que, apesar de reconhecer a existência dos núcleos do Farol e dos Angas, um passo que consideramos positivo e que vai ao encontro da proposta do PCP, mantém no seu ponto número 1 a possibilidade de concretizar demolições nas Ilhas Barreira da Ria Formosa. Relembramos que no passado mês de fevereiro o PS já tinha apresentado um projeto de resolução abrindo a porta às demolições, com as consequências que se conhecem. Envolvidos 7 meses, as máquinas receberam ordem de avançar para as Ilhas Barreira para demolirem 81 casas. O que se exige é que o PS honre a palavra dada. A promessa de parar as demolições só pode significar parar as demolições e mais nada. Votem favoravelmente o projeto de resolução do PCP, que esse sim, sem ambiguidades nem subterfúgios, propõe o fim das demolições, o reconhecimento dos núcleos edificados das Ilhas Barreira e a requalificação desses núcleos. Porque o PCP honra os seus compromissos. Aquilo que dissemos antes das eleições é exatamente aquilo que defendemos hoje. Aquilo que dizemos no Algarve é exatamente aquilo que fazemos aqui na Assembleia da República. E, por isso, as populações sabem que podem contar com o PCP. Disse. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Deputado Luís Graça. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero saudar os peticionistas, saudar os filhos da Colatra, dos Angares e do Farol e da Ilha de Faro aqui presentes. A ocupação humana das Ilhas Barreira tem mais de 200 anos. Muitas destas famílias, dos seus ascendentes, deslocaram-se para a Ria Formosa para trabalhar na pesca, nas armações de atum e de sardinha do rei Dom Carlos, ainda no século XIX. É gente humilde, gente trabalhadora. A construção destas casas não foi feita às escondidas, mas à luz do dia, muitas vezes sob a orientação das próprias autoridades. Muito antes do país descobrir a bondade dos banhos de mar e de sol, estas famílias já viviam nestes lugares. Hoje, paradisíacos, sim, mas à data, acreditem, inóspitos. Quantos daqueles que apontam o dedo sobre a ocupação humana das Ilhas Barreira estariam dispostos a viver décadas sem luz, sem água, sem esgotos, sem assistência médica, a enfrentar no inverno mau tempo e travessias de meia hora à chuva e ao frio para levar de barco os filhos até à escola em Olhão ou em Faro? Não, estas pessoas não são, nunca foram ilegais. O anterior governo do PSD e do CDS tinha como intenção passar por cima da história e demolir todas as habitações. Demolir todas as casas era, afinal, a única ideia que a direita tinha para a Ria Formosa.
Era preciso parar as demolições e paramos. Pararam as populações com a sua luta, onde estivemos, socialistas, ao seu lado. Hoje, abrimos o diálogo, ouvindo e escutando a voz das associações de moradores, dos autarcas, do Presidente da Câmara Municipal de Olhão. O Ministério do Ambiente desenvolveu uma proposta de intervenção que é um compromisso equilibrado entre a defesa do ambiente e a presença humana e das atividades tradicionais da pesca na Ria Formosa. No núcleo da Colatra, os pescadores, 200 anos depois, vão finalmente ver atribuídas licenças para as suas casas. Licenças renováveis e transmissíveis aos seus descendentes, garantindo-se rapidamente a execução do plano de intervenção e requalificação. No núcleo da Ilha de Faro, o Ministério do Ambiente já garantiu as condições financeiras para o realojamento dos pescadores, com a criação de um novo núcleo pescatório na zona desafetada da ilha, com todas as condições de habitabilidade e de trabalho e a execução de uma nova ponte. No núcleo dos Angras e do Farol, onde o PSD tencionava demolir todas as habitações, o Ministério do Ambiente limitou agora essa mesma intervenção às zonas de maior risco, garantindo mesmo nesta faixa de 40 metros de distância da água que nenhuma primeira habitação, nenhuma casa de pescador, vivarista ou mariscador, ativo ou reformado, seja demolida sem que se encontre uma solução de realojamento. Quero aqui sublinhar o papel do Ministério do Ambiente, que nas últimas semanas trabalhou em conjunto com as associações de moradores e com os autarcas, fazendo o trabalho difícil, mas necessário, de separar o trigo do joio. Hoje, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomenda por isso mesmo ao Governo que retome o Plano de Ordenamento da Orla Costeira, o POC Vila Moura, Vila Real Santo António, reconhecendo à luz desta nova proposta de intervenção a existência dos núcleos dos Ângares e do Farol. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo destes anos o Partido Socialista nunca escondeu que, do ponto de vista ambiental, não é aceitável defender construções em cima da duna primária. Nunca escondemos que as casas nas zonas de maior risco deveriam ser retiradas e os núcleos reconhecidos. A proposta apresentada pelo Ministério do Ambiente honra a palavra dada pelo Partido Socialista aos moradores das Ilhas Barreiras. Temos, finalmente, a possibilidade de transformar a vida destas pessoas, reconhecer os núcleos pescatórios, as primeiras habitações. O tempo, Sr. Deputado. Termino já, Sr. Presidente. Reconhecer a existência histórica dos núcleos dos Ângares e do Farol. Pela parte do Governo e do Partido Socialista, é isso que faremos, honrando a palavra dada. Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado José Carlos Barros, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento e saúdo os peticionários e começo por recordar a principal razão que levou, em 1987, a que a Reserva Natural da Ria Formosa fosse reclassificada como Parque Natural. O entendimento de que se tratava de um território humanizado, não portanto adequado ao estatuto de reserva, havendo necessidade de orientar as ações de ordenamento edificado, distinguindo-se genericamente entre, por um lado, utilizações sazonais de férias e, por outro lado, habitações de pescadores, mariscadores e viveiristas que não podiam deixar de ser defendidas. Convém ter esta perspectiva histórica, até porque o PS apresentou hoje um projeto de resolução que esquece muitas coisas. E esquece, por exemplo, que há um POC em vigor que enquadra legalmente os procedimentos a adotar nas Ilhas Barreira. E esquece, sejamos claros, porque o PS sabe que o POC, que prevê as demolições, e o decreto que em 2008 cria a Sociedade Polis, são da responsabilidade de governos do Partido Socialista. Convém apenas lembrar, não cabe agora apreciar o mérito dos diplomas, nem das intenções, apenas lembrar. Porque se é objetivo do PS alterar este entendimento, então seria prioritário atuar sobre o POC em vez de se fazer de conta. E o projeto de resolução que o PS hoje apresenta é mais um exemplo de fazer de conta. Então é preciso o PS vir com este projeto de resolução recomendar ao Governo que, cito, garanta que no decurso de 2016 a empresa de Águas do Algarve inicie a construção da nova etar Olhão Faro. Isto é para nos distrair do quê? Então o PS não sabe que o anterior Governo deixou a etar com o financiamento comunitário assegurado?
envolvendo montantes de 15 milhões de euros e os procedimentos de adjudicação em curso e que a obra está pronta a começar. De facto, é de uma perversa ironia que, a propósito das demolições, o PS apresentou hoje um projeto de resolução em que um dos pontos é recomendar a construção do METAR que está a ser construída. Ó Sr. Deputado, eu já recebi o convite, não sei se também já recebeu, estará lá o Sr. Secretário de Estado, lançamento da primeira pedra, obviamente que isto já estava tudo em curso. Mas é só mais um exemplo da deriva que assistimos neste processo. Dizer, desdizer, avançar, recuar, fazer de conta. Foi assim com declarações do Sr. Ministro, foi assim com a linha dos 40 metros, foi assim com as notificações, é assim com este projeto de resolução. Hoje, outro exemplo, acabamos de saber que o Presidente da cidade de Polis pediu admissão. Soubemos-lo por um comunicado do Ministério do Ambiente que informa que já está a tratar da substituição do Presidente da Polis e que sobre as demolições se vão manter, tal como tem sido anunciado. O problema é que já não se sabe o que é que estava ontem anunciado ou deixava de estar e se logo ainda estará. E por isso o que se exige ao Governo nesta matéria é clarificação, que explique às pessoas o que afinal está previsto e não está e que de caminho pormenorize com calendarização que obras de requalificação se vão ou não concretizar, assegurando, entretanto, a distração, que não perdemos a urgência de levar por diante as ações previstas no POC e já anunciadas de requalificação do espaço público da culatra e emissão dos títulos das habitações. De resto, todos sabemos os compromissos que cada um assumiu a quando da campanha eleitoral e sabemos os consensos que então se estabeleceram. Pois agora, entendam-se, se esses consensos maioritários ainda existem, se o PS, entretanto, não mudou... Conclua, Sr. Deputado, faz favor. Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que se o PS, entretanto, não mudou de opinião, transformem os consensos pré-eleitorais em respostas concretas às pessoas. Tenho dito. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queira, em nome do Grupo Parlamentar CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Ria Formosa é uma das maiores riquezas que o Algarve e o país possuem. E, como tal, concordamos com todas as medidas tendentes a proteger e renaturalizar a Ria e as suas ilhas barreira. Convém recordar a população das ilhas e a população do Algarve que os bulldozers chegaram em 2005, não chegaram com o anterior governo. Vieram pela mão do Partido Socialista durante o primeiro governo do engenheiro José Sócrates. E vou relembrar, foi no dia 27 de junho de 2005 que o Conselho de Ministros aprovou uma resolução com o plano de ordenamento da orla costeira entre Vila Real de Santo António e Vila Moura. Na sequência dessa resolução, foi aprovado em setembro de 2006 um despacho do mesmo governo que enquadrou a ação, as competências e o âmbito da Polis da Ria Formosa. E, portanto, quando esta atual maioria, PS, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes, incitam a população das ilhas contra o último governo, fazem-no apostando na desinformação ou no esquecimento. No esquecimento das pessoas e na mentira. E mais grave, na insensibilidade relativamente a quem se prepara para perder muito do pouco que tem em consequência da ação legislativa daquilo a que se chama esquerda. Esta é que é a verdade. E é importante parar de mentir e começar por perceber e por separar aquilo que é a consequência prática daquilo que é a vontade política. As demolições nas Ilhas Barreira são a consequência prática da vontade política criada por vontade do Partido Socialista, por vontade do Partido Socialista há 11 anos atrás e vontade do Partido Socialista agora. Não sabemos o que acontecerá daqui a umas semanas, porque o Partido Socialista muda de opinião de 2 em 2 semanas. Acabou o Sr. Deputado Luís Graça de dizer, nas últimas 2 semanas o Governo, estou a citá-lo há minutos atrás, Sr. Deputado Luís Graça, o Governo tem sido incansável a reunir com as populações. Há 2 semanas, mas onde é que estava o Governo há 1 ano atrás? Os senhores não tiveram em funções há 1 ano? Não, estavam preparadas as demolições, estava preparada a posse administrativa e o Governo só acordou há 2 semanas para esse tal trabalho incansável, Sr. Deputado. Mas também lhe digo, Sr. Deputado, isto depende de vontade política, porque os senhores e o Governo que os senhores apoiam têm competência política para revogar o POC. Os senhores podem fazê-lo. E digo-lhe mais, Sr. Deputado, porque é que o Sr. Deputado apresenta um projeto de resolução que diz uma coisa e o seu contrário e não apresenta um projeto de lei? Exatamente, um projeto de lei. Um projeto de lei dizendo vamos acabar ou vamos reverter. Os senhores que são peritos em reversões, porque é que não têm coragem de o fazer?
assumam aqui no Parlamento aquilo que dizem no Algarve e não tenham dois pesos e duas medidas e duas faces consoante o local em que se encontram. Gostaria de dizer, portanto, e porque o CDS não diz uma coisa aqui e o seu contrário no Algarve. Nós, Sr. Presidente, e vou concluir, nós entendemos que é... Oh, Sr. Deputado. Peço para concluir, Sra. Deputada, faz favor. Oh, Sr. Deputado, mas de onde é que aparece o Sr. Deputado? Quem é o Sr. Deputado? Desculpe, neste debate. Parece-nos contraproducente dizer que basta suspender o processo das demolições para resolver os inúmeros problemas Sra. Deputada, tem mesmo e de concluir. que se enfrentam as Ilhas Barreira e os seus moradores. Muito obrigado. Desafio a que haja, de facto, conversações e que sejam envolvidos, mas não deixem que seja tapado o sol com a peneira. É preciso fazer uma qualificação e uma naturalização, mas não é com estas falinhas mansas que vamos lá. Muito obrigada. Temos ainda a inscrição do Sr. Deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a ameaça das demolições ainda não foi afastada. Ainda há poucos minutos tivemos aqui o Sr. Deputado do PS, Luís Graça, a falar dessa possibilidade. E se o Governo avançar com as demolições, é preciso que fique claro, não estará a cumprir, honrar a palavra dada. Porque o que o PS comprometeu, assumiu, foi parar as demolições. E parar as demolições só significa parar as demolições, não significa fazer algumas demolições. E que fique claro, se o Governo decidir avançar com as demolições, nas Ilhas Barreira da Ria Formosa, o PCP estará ao lado das populações na sua luta corajosa em defesa das suas habitações. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia dos Verdes. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Mesmo para finalizar, para dizer que o Governo, Sr. Deputado Luís Graça, teria tudo a ganhar com um amplo debate com as populações. Com um amplo debate com as populações e com uma participação. Não, isto não é a participação das populações. As populações que daqui queremos saudar com grande veemência, deixei para o fim, porque naturalmente a última mensagem é sempre também a primeira, quero saudar com grande veemência pela luta que têm empreendido e por terem hoje sim vindo aqui à Assembleia da República no dia em que os Verdes agendaram este projeto. Sim, saúdo, mas, Sr. Deputado, não confunda isto com a participação das populações num processo colaborativo que competia ao Governo empreender. Se o Governo quer uma decisão tomada em consonância com as populações, que nós não sabemos que resultado é que vai ter. Sra. Deputada, peço-lhe para concluir, faz favor. São mesmo assim. Agora, Sr. Deputado, cuidado, não venha alegar o risco ambiental, porque isso é um argumento que não tem cabimento. Sabe porquê? Porque se fosse para risco ambiental, não iam umas casas abaixo e outras não. Se fosse por risco ambiental, outra coisa tinha que ser decidida. Senhor Deputado, a conservação da natureza é compatível com atividades sustentáveis e com a participação das populações. Obrigado, Sra. Deputada. E é por aí que nós temos que ir. Não é com governos impositivos a querer demolir aquilo que as populações já viram autorizado. Muito obrigado.